Bom, pessoal, depois que a gente terminou esse exercício aqui, do exemplo 1, né, agora a gente já conhece o formato de uma pilha, né, de uma célula eletroquímica. No caso aqui, uma célula galvânica. Então, quando a gente olhar para duas semi-reações, como nesse exemplo aqui, a gente vai já ter condições de montar toda a pilha eletroquímica. Tá? Então, o que a gente tem que olhar primeiro? Vamos considerar essas duas semi-reações, né, formam uma célula eletroquímica, vamos olhar para elas e primeira coisa que a gente tem que ver, analisar, é o valor dos potenciais padrão de redução para as duas semi-reações. Tá? Um sempre vai ser maior que o outro. Então, o que é maior, tá? Eu olho para o que é o maior, ele sempre vai ser mantido essa semi-reação no formato de redução, ou seja, os elétrons como reagentes. Tá? Então, vou manter na forma de redução, do jeito que está aqui. A outra, eu inverto, passo ela para a forma de oxidação e monto a minha reação. Né? Ó, coloco o níquel, né? Mais dois elétrons na forma de redução, do jeito que está aqui, e o ferro na forma de oxidação, invertendo aqui. E somo, né? Vai cortar os dois elétrons aqui. Essa aqui é a reação global dessa célula eletroquímica. Tá bem? Então, e o diagrama de célula está aqui. Tá? Se eu colocar dois sinais na vertical, significa ponto salina, e aqui são as interfaces, né? Diferença de fase. Tá bem? Então, nós já sabemos montar uma célula eletroquímica. Tá? E lembrando, né, que o fluxo de elétrons sempre vai nessa direção aqui, para a gente padronizar. Bem, então essa é a nossa diagrama de célula. Existe uma correlação interessante entre a eletroquímica, que nós estamos estudando agora, e a termodinâmica, que nós já vimos nos tópicos passados. Né? Existe uma correlação entre que número de elétrons, né, na verdade é mol de elétrons, e a constante de Faraday, que é a carga. Né? Então, essa correlação, a carga é igual à quantidade de elétrons vezes a constante de Faraday. E a gente viu também, lá em termodinâmica, o que é trabalho. Né? O trabalho, neste caso aqui, vai ser a minha carga vezes o potencial da célula. Tá? Então, quando é negativo, né? Lembra que a gente já estudou isso, o trabalho positivo ou negativo, se é feito pelo sistema ou no sistema. Então, no caso do trabalho negativo, o trabalho é realizado pelo sistema. Né? Então, o sistema realiza para transportar a carga de uma diferença de potencial. Lembra, né, que na célula eletroquímica nós estamos estudando a diferença entre potencial entre dois eletrodos. E para fazer com que a carga faça aquele fluxo, eu tenho que realizar um trabalho. Tá bem? Então, essas duas correlações que existem entre a eletroquímica e a termodinâmica. Bom, se a carga é a quantidade de elétrons vezes a quantidade de Faraday e o meu trabalho é a carga vezes o potencial da célula, eu posso substituir, né? Tiro o que? Coloco o número, perdão, o número de elétrons e a constante de Faraday e vou ter o valor do meu trabalho. Então, o trabalho produzido pelo sistema é a variação de energia livre. Né? Lembra que a gente fez isso aqui de variação de energia livre de Gibbs, lá no tópico de termodinâmica. Bom, até vocês darem uma revisada lá, que a gente vai aplicar algumas coisas nesse tópico aqui no finalzinho, tá bem? Então, o trabalho, como é negativo, né, é produzido pelo sistema, e isso nós chamamos de variação de energia livre de Gibbs. Tá? Então, nós temos aí uma correlação entre a nossa eletroquímica, nós estamos medindo sempre o potencial da célula, né, e a termodinâmica. Né, e a termodinâmica. Ou seja, a minha variação de energia livre de Gibbs é menos, né, o número de elétrons, constante de Faraday e potencial de célula. E a gente viu também que a variação de energia livre de Gibbs é o ΔH menos T ΔS. Lembrando, né, pessoal, que o T, esse sistema aqui tem que estar a temperatura constante.
Ou seja, o meu T aqui não está variando, o que está variando é a minha entalpia, entropia e a variação de energia de livre de Gibbs está relacionado com essas duas variações, sendo que a minha temperatura é constante. Ou seja, se o ΔG, esses dois correlações, eu posso colocar aqui, né? Fazer a igualdade, que da onde vem o trabalho lá e a variação da energia livre de Gibbs. Igualei essas duas equações aqui, ó, nesta terceira. Então, essa é a correlação entre eletroquímica e termodinâmica. Bom, analisando essas equações, se o meu potencial for negativo, né, a minha energia livre de Gibbs vai ser positiva, tá? Só olhar aqui, ó. Se a energia livre de Gibbs é positiva, a reação é não espontânea. Isso nós vimos lá em termodinâmica. Agora, o meu potencial é positivo, a minha energia é negativa e a reação é espontânea. E é isso que a gente viu agora, né? Nesses cálculos que a gente fez. Se o potencial da minha célula, se eu fizer o cálculo do potencial de célula e der um valor positivo, eu sei que a minha célula vai fazer aquele fluxo de elétrons e pelo sistema externo, né? Pelo o sistema externo, de uma forma espontânea, né? E, com certeza, a variação da energia livre de Gibbs vai ser negativa. Uma outra correlação bastante interessante da eletroquímica é a relação entre eletroquímica e equilíbrio químico, que também nós já tivemos um tópico só falando disso, equilíbrio químico, né? Então, a variação da energia livre de Gibbs é menos RT ln de K. K é minha constante de equilíbrio, lembra, né? Nós fizemos bastante exercício sobre isso. Temperatura e a constante dos gases, né? Então, como o ΔG, a correlação com a eletroquímica é essa daqui, que a gente acabou de ver no slide anterior, eu posso igualar essas duas equações, me dando essa terceira, tá? Ou seja, o meu potencial de célula, que está aqui, eu separo ele, né? Vai ser RT ln de K, né? ln de K. O menos aqui, corta com o menos daqui, vai ficar tudo positivo. Ou se eu quiser calcular a minha constante de equilíbrio, eu separo, né? Aí vai ficar invertendo aqui, ó, número de elétrons, constante de Faraday, R, T e potencial de célula. Ou seja, eu tenho uma correlação aqui agora entre a minha eletroquímica, né, que eu estou medindo o potencial da célula, e a constante de equilíbrio, tá? Que é o meu equilíbrio químico. E lembrando, né, esse aqui, a gente viu lá no slide 19 do tópico de equilíbrio químico, né? Se a constante de equilíbrio for menor que 1, né, o meu potencial é negativo, tá? Então, a minha reação não é espontânea, tá? Porque o meu Ln vai ser negativo, tá? Meu Ln vai ser negativo. Se o meu K for maior que 1, o valor do Ln vai ser positivo, ou seja, se o Ln é positivo, o meu potencial é positivo, ó, são diretamente proporcional. Se esse aqui for negativo, esse é negativo. Se esse aqui for positivo, esse é positivo. Então, a minha reação é espontânea, tá? E a gente viu isso lá no slide de equilíbrio químico, né? Então, agora aqui a gente já tem uma outra informação. A constante de equilíbrio correlacionando com a eletroquímica. Então, correlacionando esses três parâmetros agora, o parâmetro termodinâmico, o parâmetro de equilíbrio químico e o parâmetro eletroquímico, que é o meu potencial, né, a gente tem isso aqui, ó. No sentido da reação, variação da energia livre de Gibbs, constante de equilíbrio e potencial da célula. Eletroquímica, equilíbrio químico e termodinâmica. Ou seja, analisando isso aqui, todas essas reações nas condições padrão favorecem os produtos, ela é espontânea. Quando que isso acontece? Quando o meu ΔG for negativo, quando a minha constante de equilíbrio for menor que 1 e quando o meu potencial padrão de redução da célula for positivo. Se está em equilíbrio, não está tendo variação de energia de livre de Gibbs e também não está tendo variação de potencial da célula. E a minha constante de equilíbrio é 1, né? Ou seja, não tem variação na concentração. Se favorece os reagentes, ou seja, uma reação não espontânea, né, o meu ΔG vai ser positivo,
o meu potencial de célula negativo e a minha constante de equilíbrio menor que 1, né? Vamos lá. Então, essa é a nossa correlação entre os 3 fatores aí. Agora, pessoal, as células eletrolíticas. Essas células eletrolíticas são células formadas por eletrodos que eu tenho que forçar que a reação ocorra através de uma fonte externa. Até agora, a gente viu que as células voltaicas, a reação é espontânea. A gente coloca lá as soluções, os eletrodos, e a reação ocorre espontaneamente. Aqui na eletrolítica não ocorre espontaneamente. A gente tem que colocar uma fonte externa. Vamos entender isso. Vamos considerar essa aqui a célula galvânica. Não é a eletrolítica, é a galvânica, aquela que vai espontaneamente. Estanho 2+, ponto salina, cobre 2+, cobre sólido. Interface. Nós já sabemos que isso aqui é um diagrama de célula. Então, as semi-reações que compõem esta célula aqui são estanho no estado sólido, gerando estanho 2+, mais 2 elétrons. Na outra compartimento, cobre 2+, aquoso, recebe os 2 elétrons e gera cobre sólido, tá? Então, lembrando, né? Oxidação no anodo, redução no catodo, somei, cortei os 2 elétrons e sobrou a minha reação global. Aqui é meu diagrama de célula e aqui é a minha reação global. Bom, vamos pegar aqui minha reação global, né? O fluxo de elétrons está nesse sentido aqui, então vamos lá. Anodo. Tudo bonitinho, mas a gente colocou no slide passado. Essa aqui é a minha célula correspondente a esse diagrama de célula aqui. Coloquei um voltímetro aqui e essa reação é espontânea e mediu 0,48 volts a tensão produzida, tá? Nessa célula. Lembrando que é uma célula galvânica e o processo aqui é espontâneo. Então, eu medi e deu 0,48 volts. Vamos trocar agora o meu voltímetro por uma fonte, né, de tensão. Eu coloquei essa fonte para gerar 0,47 volts de tensão nesse sistema aqui, tá? Na tentativa de fazer com que essa reação inverta, que o fluxo de elétron não vá nesse sentido, vá no sentido oposto. Mas lembrando, né, essa célula galvânica ela tem um potencial padrão de redução espontâneo de 0,48. Eu coloquei uma fonte de 0,47, um pouco menor que é o que é gerado espontaneamente pela reação. Então, a fonte de tensão externa, na verdade, é na tentativa de inverter o fluxo de elétrons para dentro da célula, no sentido contrário, tá? Mas essa fonte de elétrons aqui, fonte de tensão, é 0,01 volt menor, tá? Então, essa célula ainda funciona como uma pilha galvânica. O fluxo de elétron ainda vai continuar nesse sentido, porque a minha fonte externa ainda, o valor dela, da tensão, é menor do que a tensão produzida espontaneamente pela célula. Vou trocar agora essa fonte externa vou aumentar a tensão e vou colocar o valor de 0,48, que é o mesmo valor produzido espontaneamente pela célula voltaica. Quando eu faço isso, coloco uma fonte externa no mesmo valor que é gerado espontaneamente, o fluxo de elétrons cessa, tá? Para esse fluxo de elétrons, ou seja, esse processo eletroquímico é interrompido, processo oxirredução. E se eu aumentar a minha fonte de tensão, né, e colocar um pouco maior que a minha fonte de externa, a reação que não era espontânea vai ocorrer. Ou seja, esse fluxo de elétrons aqui que estava vindo nessa direção vai inverter para cá, tá? Porque eu coloquei uma fonte de tensão maior do que é produzido espontaneamente pelo meu processo eletroquímico aqui, tá bem? Então, esse fluxo de elétrons que está nesse sinal aqui para um processo espontâneo, ele vai inverter, tá bem? Então, agora eu tenho aqui uma célula eletrolítica, ou seja, eu estou forçando uma reação ocorrer.
que não é espontânea. Então, o fluxo de elétron vai vir nesse sentido aqui agora. Vai no sentido contrário ao à célula voltaica. Tá bem? Então, nesse caso aqui, ó, que eu tenho uma célula voltaica, tá? O processo é espontâneo. Uma célula eletroquímica formada por por essa reação global aqui. Tá? Ela vai gerar voltagem, né? Voltagem positiva, a gente acabou de ver. Então, é um processo espontâneo de 1,10 volts. Se eu quiser fazer com que essa reação inverta, eu vou ter que colocar uma fonte, no mínimo, um pouco maior, tá? Então, ela, para não ser espontânea, para girar nesse sentido aqui, ó, ou seja, cobre, zinco 2+, cobre, zinco 2+, gerando cobre 2+, e zinco sólido, né? Inverter esse processo global aqui, eu vou ter que colocar uma fonte externa aqui, tá? E esse processo aqui que a gente fala, o processo não espontâneo, é só tirar o valor, inverter o sinal aqui, tá bem? Então, essa aqui é a minha célula galvânica ou voltaica, essa aqui é a minha célula eletrolítica. Então, nós já sabemos que uma célula eletrolítica não é espontânea, e uma célula galvânica ou voltaica, o processo oxirredução lá, o processo eletroquímico é espontâneo. Tá? Diagrama de célula aqui para os dois casos, lembrando, né, que sempre vai no fluxo de elétrons, tá? Sempre tem que colocar aqui no fluxo de elétrons, que é padronizado, tá bem? Bom, pessoal, isso tudo é bonitinho, né? Mas tudo que a gente estava fazendo até agora significa que a gente estava trabalhando nas condições padrão. Quais são as condições padrão? Repetindo, né? As soluções é 1 molar, se for íons em solução aquosa. Se tratar de gases, como, por exemplo, no hidrogênio, no eletrodo de hidrogênio, a pressão atmosférica é de 1 atm, né? Uma atmosfera. E a temperatura é de 25 graus Celsius, tá? E quando isso não ocorre, que as minhas concentrações não são de 1 molar, o que a gente tem que fazer? Então, existe uma equação chamada equação de Nernst, tá? Onde eu tenho, eu levo em consideração o coeficiente que calcula as concentrações dos reagentes e dos produtos, né? Os reduzidos e oxidados. A equação é essa daqui. Ou seja, o padrão, o potencial de célula não é mais o padrão, porque o padrão, as condições tem que ser nas condições padrão. Então, esse meu potencial de célula agora vai ser o meu potencial de célula padrão menos alguma coisa que variou, né, de acordo com a variação das concentrações. Porque aqui, lembra, né, a gente fez isso lá no tópico de equilíbrio químico. O Q está relacionado com as concentrações dos produtos e dos reagentes. Então, se fosse 1, né, 1 com 1, tudo bem, isso aqui ia ser 0, né? Log de 1, 0, e a meu potencial padrão de célula ia ser igual. Mas quando não está mais nas condições padrão, eu tenho que fazer um novo cálculo, tá? Então, se eu tenho aqui o processo de redução aqui, eu tenho uma quantidade de molar de substância que oxida, né? Vai reduzir no processo de redução aqui, e aqui a substância que reduziu. Que eu vou fazer? O que vai ser a concentração, lembrando, né? Concentração dos produtos elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos meus reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico, tá? Isso nós já vimos também, né? Lá em equilíbrio químico. Isso aqui é só uma repetição. Vamos tomar, por exemplo, aqui o zinco, a semi-reação aqui do zinco. Zinco 2+ aquoso, mais 2 elétrons, gerando zinco sólido. Esse aqui é um processo de redução, né? E o potencial padrão desse aqui, do zinco, medido nas condições padrão, é menos 0,763 volts. Quando eu altero, né, vou calcular o Q aqui, eu vou considerando essa semi-reação aqui, vou montar a minha equação de Nernst. O que é a minha equação de Nernst? É o meu potencial de célula novo, que não é o padrão, igual potencial de célula,
que é tabelado, menos o valor, N é o número de elétrons, que está aqui, ó, variação de número de elétrons, log concentração dos produtos. Lembrando, né, pessoal, aqui é sólido, substância pura. Quando é sólido ou líquido, não estou falando de substância gasosa, aquosa. Sólido ou líquido, a substância pura, minha atividade é 1, né? Então, ó, produtos dividido pela concentração dos reagentes. Concentração dos reagentes seria esse aqui, tá? Uma vez que a gente souber a concentração desse cara aqui, né, se não for 1, né, se for na condição padrão, isso aqui vai ser 1. Então, 1 com 1 vai dar 1, vai zerar. Isso aqui vai ser igual. Quando não for 1, coloco aqui e faço toda a conta. Vocês vão ver que a condição aqui vai alterar. A condição, o padrão, o potencial padrão de célula vai ser diferente do padrão do potencial de célula real que a gente calcular, tá bem? Nós vamos fazer contas disso aí para fixar melhor essa informação. Então, vamos lá. Esse exercício 2 aí. Calcular o potencial E, observe que eu não estou falando, né, padrão. Calcule o potencial E para o eletrodo ferro 3+, ferro 2, quando a concentração de ferro 2+, é exatamente 5 vezes maior que a de ferro 3+. Então, nós vamos na tabela lá de potenciais padrão e pegamos o valor de potencial padrão de redução desse processo aqui, de ferro 2 a ferro 3 a ferro 2, que é o que ele cita aqui, ó, o eletrodo, ferro 3 a ferro 2. Então, lá na tabela, tem esse valor, positivo 0,771 volts, tá? Então, esse aqui é o tabelado. O que eu faço? Na informação que eu tenho aqui, fala que é 5 vezes maior que ferro 3+. Tá? Então, nós temos a informação da concentração dos dois. Não foi dado valores, mas a gente tem uma correlação, né, que F2 é 5 vezes o valor de F3. Então, vamos lá. Tem aqui essa informação. Qual o próximo passo? Montar o Q, né? O valor de Q. Que seria o quê? Concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos reagentes. Qual é a concentração desse cara aqui? Está aqui, ó, né? Concentração desse aqui está aqui. Vou cortar S com esse, vai sobrar 5. Então, o meu Q é 5. Tá? Então, vou lá e coloco na minha equação de Nernst o valor de Q. Tá? Coloquei aqui ó, o valor de Q. 5, que eu tirei daqui. Isso vai dar um valor de 0,730. Tá? Que é diferente daqui, ó. Esse é o valor padrão, se tudo tivesse nas condições padrão, e esse aqui é o valor da célula quando as concentrações desses dois carinhas aqui são diferentes. Tá bem? Então, essa é a equação de Nernst que a gente aplica aí para fazer quando foge as condições padrão. Vamos fazer mais um exemplo. Uma célula eletroquímica é formada pelas seguintes semi-reações. Então, tá lá. Tá? Eu tenho 2 semi-reações. Esses valores, se a gente não tiver, a gente vai na tabela e pega, são todos valores tabelados, e está no processo, né, sempre no processo de redução, ou seja, os meus elétrons estão do lado dos reagentes. Ou seja, considerando essa célula aqui, onde a concentração de ferro 3+ está aqui, ferro 2+ está aqui, observem que já variou, não é tudo 1. Se fosse tudo 1, seria as condições padrão. Não é tudo 1. Tá? E aqui eu estou entendendo que nesse exercício é 25 graus Celsius de temperatura. Tá? Então, aqui está pedindo calcular o potencial de eletrodo para cada semicélula. Para cada um desse aqui, o potencial padrão é esse aqui. Mas o potencial, quando muda as concentrações, com certeza vai ser outro. E o exercício está pedindo para calcular cada um deles. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira, que é do manganês, tá? E o potencial padrão é 1,507. O que a gente tem?
que nas condições agora atuais, o manganês menos o óxido de manganês está lá em 0,01, manganês 2+, concentração 0,0001 e a concentração de H+, 0,001. Então, vamos montar os dados para a gente calcular, colocar na nossa equação de Nernst, tá? Primeiro, qual é o valor da potencial de célula? Foi dado, está na tabela, tá? Isso aqui é fixo, né? É uma constante. Quantidade de elétrons, 5. Está aqui, ó, 5. Log da concentração de quem? Dos produtos. Por que que não entrou água aqui? Porque a água é líquida, né? Tá, concentração, atividade 1. Ou seja, não entra na minha conta. Se tivesse algum sólido aqui, também não entraria. Dividido pela concentração dos reagentes. Tá lá, manganês e H+ elevado ao coeficiente. Não pode esquecer os coeficientes, tá bem? Vamos lá. Vamos colocar agora as concentrações. Qual é a concentração de manganês 2+? Está aqui. Coloco. Qual a concentração de manganês O4-? 0,01. Está aqui. Qual a concentração de H+? Está aqui, elevado a 8. Tá? Vamos lá. Fazendo esta conta aqui, vai ser 1,0 vezes 10 a 22. Tudo bem? Só estou fazendo essa parte ainda. Continuando. O log desse valor aqui é 22. O log desse valor aqui, 22. Continuo calculando. Esse valor aqui vai dar 0,026048. Portanto, a minha padrão para essa célula agora vai ser mais 1,246 volts. Observe que é um pouquinho menor que o padrão, quando as condições padrão, porque as concentrações também são menores, né? Então tem um potencial padrão aí menor. Tá? Nós aplicamos a equação de Nernst. Tá bem? Então, nós respondemos para uma das semi-reações, a do manganês. Vamos fazer agora para a do ferro. Pego a mesma coisa, o mesmo procedimento. A semi-reação do ferro, as concentrações dadas, né? 1 molar e 0,1 molar. A equação de Nernst. Concentração dos meus produtos dividido com a concentração dos meus reagentes. Aqui é a solução aquosa, tá bem? Então, qual é a concentração de ferro 2 e ferro 3? Tá aqui. Tá? Estequiometria é 1, tá ótimo. Não tem que levar nada ao valor estequiométrico. Faço a conta do log, que dá 0,1. Esse quociente aqui vai dar 0,1. Isso aqui vai dar, log de 0,1 é menos 1. Observem, né, que eu vou ter o número de elétrons aqui, é só 1, tá? E menos com menos dá mais. Então, eu vou somar aqui agora, tá? Agora, esse potencial aqui deu 0,830, ou seja, maior, tá? Que o potencial padrão. Então, nós respondemos aí as duas questões, certo? Potencial para cada semicélula. Exemplo 4. Agora, esse exercício aí é para calcular o potencial da célula, como um todo, da célula eletroquímica. Tá? Lembrando, não é mais como fazia antes, com as condições padrão, tem que usar a equação de Nernst. Então, eu tenho agora o quê? Os dois potencial padrão calculado das duas semicélulas. Né? Esse é maior. Coloco ele aqui, na forma de redução. Inverto o do oxigênio, do ferro, né? Que vai ser oxidação. Só que aqui eu vou inverter o sinal, tá? Vou inverter o sinal, porque eu estou passando para oxidação. Tenho que, antes, aqui eu só tenho 1 elétron, e aqui eu tenho 5.
Tem que cortar. Como que eu vou fazer isso? Multiplico embaixo por 5. Tá? Então, agora eu consigo cortar 5 elétrons por 5 elétrons. Tá? E aí eu vou ter a minha reação global e o meu potencial de célula nessas condições, nessas concentrações. Aí. Tá bom? Então, essa é a minha equação de Nernst. Esse potencial está me falando que essa reação é espontânea. Certo? Pessoal, com isso nós finalizamos eletroquímica. Tá? Eu vou passar um exercício, uma lista de exercícios para vocês, já estão com vocês. E eu vou passar uma outra aula com alguns exercícios resolvidos. Tá bem?